Você sabia que muitas mulheres têm tentado aliviar os sintomas da menopausa tomando chazinho, todo tipo de suplemento, hormônios bioidênticos e nada disso tem resolvido? Isso acontece porque tratar a menopausa com pílula mágica não vai resolver o problema. E eu sei que você busca uma forma natural de melhorar os sintomas, só que você anda gastando muito dinheiro com isso e não está resolvendo. Não há evidências de que a ingestão de vitaminas e suplementos alimentares torna a pessoa mais saudável. Ao contrário, se consumidos em excesso, podem ser prejudiciais. Drauzio Varela. Já já eu vou te falar dos bioidênticos. Fica comigo. Isso quer dizer que a reposição hormonal tradicional, medicamentosa, prescrita por um médico, é o único caminho para você? Será mesmo? Há 10 anos eu trabalho com mulheres vivendo justamente essa fase da vida. É a história que eu conheço de perto. A busca por um tratamento 100% natural para os sintomas da menopausa. Porque assim como você, eu também sou contra a expor o corpo à terapia hormonal, medicamentosa e ficar sujeita a todo tipo de efeito colateral negativo que possa vir a acontecer. Sony Sain, que é uma romancista, professora da London Metropolitan University, disse algo incontestável. O discurso atual sobre a menopausa oscila entre é tudo natural, sim, a morte também, e a completa patologização. Precisamos falar de menopausa sem hipermedicalização. Nós saímos de décadas ouvindo que tudo o que sentíamos na menopausa era normal e fomos para o outro extremo, que é a patologização dessa fase. E para toda doença existe um remédio. E mais, há poucos anos a terapia de reposição hormonal era perigosa, cheia de efeitos colaterais. O assunto era proibido nas consultas médicas. E o discurso atual é que as mulheres devem fazer a reposição hormonal para proteger o coração, para ter ossos fortes e não ter Alzheimer. E depois de todo esse tempo na estrada, uma coisa eu posso te garantir: a indústria da menopausa sempre vai tentar te empurrar todo tipo de produto, chás, suplementos que provavelmente você nem precisa, hormônios sintéticos que eles têm a coragem de chamar de bioidêntico só para tentar aparecer e te convencer que se trata de algo natural. E não é. O mercado de produtos para mulheres na menopausa está super aquecido. Afinal, segundo a OMS, em 2030 seremos mais de 1 bilhão de mulheres. Martha Hickey, do Royal Hospital em Vitória, Austrália, se você tem um medicamento que metade da população deveria tomar, então esse é um lucro enorme. Eu estou realmente cansada de ver essa história se repetir dia após dia. Por isso, nesse vídeo aqui, eu resolvi te explicar no detalhe o que é que você precisa para ter tempo de vida saudável, reduzir e até mesmo eliminar os sintomas tão desconfortáveis, muitas vezes incapacitantes da menopausa, sem apelar para nada disso. A única coisa que você precisa fazer é colocar o seu corpo no que a gente chama autorregulação neuroendócrina, em vez de ficar insistindo nesse padrão de reposição por substituição química, ingerindo coisas, ou seja, mandando para dentro do seu corpo hormônios que ele não consegue mais produzir na mesma quantidade que antes, suplementos que você nem precisa, medicamentos que agem isoladamente, sem considerar a fase complexa que você está vivendo. Vamos lá? Antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Beth Godoy, eu sou bióloga, instrutora de yoga terapia hormonal para mulheres na menopausa, método Diná Rodrigues, e facilitadora de meditação pela Unifesp há 10 anos. Pratico yoga desde 2005 e posso te afirmar que eu tive poucos sintomas daqueles mais conhecidos, os fogachos, a insônia, a irritabilidade. Isso porque quando eu cheguei na perimenopausa, eu já praticava yoga e era professora desde 2009 e buscava formas naturais para cuidar do meu corpo. Havia feito a formação em yoga terapia hormonal e para ensinar, claro, eu precisava praticar. E eu praticava. Além de praticamente não ter os sintomas, eu aprendi a conhecer o meu corpo e reconhecer os sintomas e por que eles aconteciam. Eu me observava e percebia quando uma onda de calor iria se instalar. Era sempre quando eu ficava nervosa, irritada. Assim eu parava e respirava. Insônia eu nunca tive.
Estresse, irritação, eu aprendi a manejar. E eu tenho certeza que praticar yoga terapia hormonal teve tudo a ver com isso. Eu já ensinei yoga terapia hormonal para muitas mulheres. Mulheres que voltaram a dormir, que pararam de sentir vergonha quando os fogachos vinham do nada e ficaram mais calmas, com mais disposição, energia, e que descobriram que essa fase poderia ser a melhor da vida delas, sem dores, desconfortos, remédios, tédio, desânimo, irritação e vergonha. Uma pesquisa conduzida pela Plena Pausa em 2022 com 2.600 mulheres na perimenopausa revelou que 79% das mulheres sentem perda de libido, 89% têm redução de energia para atividade física no dia a dia, 80% se sente ansiosa ou deprimida, 90% sofre com as alterações de humor. Eu sei como você se sente e do que você tem medo. A baixa do estrogênio, da progesterona, levando a um aumento de peso, as novas dores que surgem no corpo, nas articulações e que dificultam os movimentos, os esquecimentos que acontecem com frequência. Você já ouviu falar que doenças como Alzheimer são mais comuns em mulheres e têm relação com a baixa do estrogênio, o cabelo afinando, caindo, rareando, uma secura geral, cabelo, pele, unhas, urogenital. O sono também não é mais o mesmo. Você acorda de madrugada, muitas vezes suando, com as roupas molhadas, e daqui a pouco você se enrola no cobertor porque está com frio. E depois de uma noite dormindo muito mal, você já se levanta irritada, sem energia e desanimada. A queda dos hormônios não são só os sexuais, estrogênio e progesterona. Vai acontecer também a queda dos hormônios chamados da felicidade, serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina. O cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta na menopausa e vai levar mais ondas de calor, insônia, irritação, desânimo, dores nas articulações, mais fome e inflamações no corpo. E eu sei que você busca soluções naturais, porque você não quer ou não pode usar hormônios. Já tentou de tudo, né? E o quanto você já gastou nessa busca? Muito, com certeza. Suplementos, chás, cápsulas milagrosas e os ultramodernos e vendidos como naturais, os hormônios bioidênticos. No caso dos suplementos, eu te afirmo que nós precisamos repor vitaminas quando há comprovação de deficiência. E mais, se há algum desequilíbrio, podemos muitas vezes corrigir com a alimentação. Além disso, o excesso de alguns nutrientes pode levar à deficiência de outros, porque os nutrientes competem entre si para serem absorvidos pelas células. Então, você precisa saber o que realmente falta por meio de exames. E não é a farra da generalização. Todo mundo precisa de ômega 3, todo mundo precisa de cálcio, todo mundo precisa de magnésio. Não é bem assim. Te dou um exemplo. Uma colher de azeite extra virgem e 30 gramas de castanha por dia já te fornece a dose que você precisa de ômega 3. Então você não precisa tomar em cápsulas. Além disso, a quantidade e os tipos de suplementos consumidos diariamente podem sobrecarregar o fígado e os rins. Os chás não são 100% inofensivos. Eles têm contraindicações, efeitos colaterais. O preparo pode levar a um efeito inócuo. A superdosagem pode ser tóxica e associar princípios ativos diferentes pode ser perigoso. É importante conhecer a procedência e a forma que esses produtos foram armazenados, os bioidênticos. Sempre que eu toco nesse assunto, vem uma chuva de comentários de pessoas querendo me convencer que eles são naturais, porque eles são iguais aos produzidos pelo nosso corpo, que eles são modernos, individualizados, as mulheres precisam deles para não terem doenças, blá, 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 blá. Mas, se depois do que eu te explicar, você ainda optar por eles, tá tudo bem. Com certeza você analisou, tomou a decisão a partir dessa análise e não foi uma decisão baseada em marketing de vendas. Então vamos lá. Bioidênticos não são modernos, não são novas opções de tratamento. Eles são produzidos há muitos anos pela indústria farmacêutica. São produzidos e consumidos, como os hormônios da tireoide, hormônio do crescimento.
e outros. Bioidênticos não são naturais porque são manipulados e iguais ao que o nosso corpo produz. Eles têm a mesma estrutura, sim, e por isso vão atuar nos receptores de estrogênio do nosso corpo, mas eles são produzidos em laboratório, a partir da soja, do inhame, como outros hormônios comercializados nas caixinhas das farmácias. Então, se eles passam por um processo químico para se tornarem biodisponíveis, eles não são naturais, são sintéticos. Bioidênticos não oferecem riscos. Serem parecidos com o que produzimos pelo nosso corpo não exime de efeitos colaterais, não os tornam inofensivos ou melhores que os chamados sintéticos. Mas lembre-se, todos são sintéticos, porque foram produzidos fora do corpo e oferecem riscos, sim. Mesmo os transdérmicos oferecem riscos. As mesmas mulheres que não podem usar os hormônios que o mercado agora rotula como sintéticos, para fazer parecer que os bioidênticos são melhores e naturais, também não podem fazer uso dos bioidênticos. E as contraindicações são as mesmas, ou seja, mulheres com risco de trombose, risco de câncer de mama ou de endométrio, que são os cânceres do tipo hormônio dependente, mulheres com doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, não podem fazer terapia de reposição hormonal. Há escassez de estudos que comprovem os efeitos desses hormônios, sejam eles bioidênticos ou não. Há pouco tempo, a terapia de reposição hormonal sequer era cogitada e quase nada se pesquisou sobre ela. E agora vivemos uma onda onde todo mundo precisa de terapia de reposição hormonal, mas muita pesquisa ainda precisa ser feita sobre os seus efeitos. Então, agora que você entendeu que os bioidênticos não são naturais e sabendo que a utilização deles pode oferecer riscos como qualquer outro tipo de reposição hormonal e ainda assim você escolheu utilizá-los, repito, está tudo bem, mas pelo menos agora você está consciente e não está sendo induzida a fazer uso porque buscava formas naturais de reduzir os sintomas da menopausa e alguém te contou sobre os bioidênticos serem naturais. Eu sei que você tem tentado de tudo, tem gasto muito dinheiro com suplementos, tratamentos, chás bioidênticos e nada está resolvendo. Mas é o seguinte, você continua fazendo escolhas e agindo de forma isolada para uma fase que é muito complexa e vai além da reposição por substituição química, vai além de ingerir isoladamente suplementos, tomando chás e até fazendo reposição hormonal. Você precisa da autorregulação neuroendócrina. O fato é que não existe uma pílula que vai resolver todos os problemas da síndrome da transição menopausal e da pós-menopausa. Pesquisas apontam que somente a mudança no estilo de vida vai reduzir os sintomas e vai levar a mulher a envelhecer com qualidade de vida e evitando doenças. O último Congresso Europeu de Menopausa e Andropausa trouxe importantes conclusões que vão além da terapia de reposição hormonal e vão além dos suplementos e chás. Um estilo de vida mais saudável é um grande aliado da mulher na peri e na pós-menopausa. Sem mudar o estilo de vida, continuaremos presas à medicalização, quase sempre desnecessária e mercantilizada. Dessa forma, nós perdemos a capacidade de lidar com essa fase, principalmente perdemos a autonomia para escolher o que é melhor para a nossa saúde física e mental. Deixamos nas mãos de pessoas que muitas vezes nem são capacitadas para entender o ser complexo que nós somos, pessoas que consideram que a menopausa é sinônimo de doença e que, portanto, precisamos de remédios, de reposição química, de algo externo para curar essa doença, que é a menopausa. Mudar o estilo de vida implica em várias frentes para atuarmos: atividade física, manejo do estresse, sono de qualidade, cuidar das relações interpessoais, alimentação saudável e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. Mudar o estilo de vida vai trazer autorregulação neuroendócrina. Essa autorregulação vai reduzir e até eliminar os desconfortos da menopausa. Como eu posso, então, mudar o meu estilo de vida? E é aqui que a yoga terapia hormonal entra como um primeiro passo para mudar o seu estilo de vida.
Ela é um pacote de técnicas que terão um efeito maravilhoso na pele e na pós-menopausa. E melhor, sua eficácia foi comprovada por meio de uma pesquisa científica. Em 2012, com a condução do professor Rui Afonso, que é doutor em neurociência e pesquisador do Hospital Albert Einstein, foi realizada uma pesquisa para avaliar os efeitos da yoga terapia hormonal em mulheres com diagnóstico de insônia. Mulheres com idade entre 50 e 65 anos participaram da pesquisa. Todas estavam na pós-menopausa, ou seja, não menstruavam há pelo menos 12 meses. Elas foram divididas em 3 grupos. 15 mulheres praticaram a série de yoga terapia hormonal, 2 vezes por semana. 15 mulheres fizeram alongamentos passivos, ou seja, alguém alongava essas mulheres. 15 mulheres eram do grupo controle, ou seja, não fizeram nada nesses 4 meses de pesquisa. No final da pesquisa, foi possível verificar que quem praticou yoga terapia hormonal, comparado ao grupo controle, que é aquele grupo que não fez nada, e ao grupo que fez os alongamentos passivos, não só a gravidade da insônia havia melhorado, mas também os níveis de ansiedade, de estresse, de depressão haviam baixado e a qualidade de vida das mulheres havia aumentado. Esse foi um trabalho publicado na conceituada revista Menopause, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Elas praticaram por 40 minutos, 2 vezes por semana. A yoga terapia hormonal é um pacote de técnicas para as mulheres e a soma dessas técnicas utilizadas na yoga terapia hormonal vai trazer um tempo de qualidade de vida para as mulheres. Ninguém precisa de um monte de cápsulas, tratamentos e remédios. Você tem autonomia para praticar quando e onde quiser. É um método natural. E desculpe, isso é que eu considero natural. É fazer com que o próprio corpo se equilibre e você assim tenha saúde e bem-estar. Então você pode me perguntar, mas a yoga terapia hormonal vai me ajudar a mudar o meu estilo de vida? E a minha resposta é sim, e muito. Pacote completo. A atividade física, primeiro requisito para a mudança de estilo de vida. Temos na yoga terapia hormonal. Mas, detalhe, a yoga terapia hormonal é mais que uma atividade física, porque tem atenção. Não é só alongamento, força, exercícios. Tudo isso é importante, com certeza, mas tem a atenção, e é a atenção que vai levar à autorregulação neuroendócrina, ao aumento dos hormônios da felicidade e melhorar a sua saúde mental e emocional. As posturas são específicas para essa fase, aumentam a circulação de sangue nos locais de produção desses hormônios e isso leva anti-inflamatórios e nutrientes para essas áreas. Manejo do estresse. Temos e como. Todas as técnicas aprendidas e praticadas vão levar à redução do estresse. E isso significa menos cortisol no sangue. Vocês não têm ideia como o estresse e o cortisol elevado no sangue são capazes de desequilibrar o nosso sistema endócrino e agravar ainda mais os sintomas da menopausa. Estresse e sono ruim. Aumenta o cortisol e aumenta a gordura visceral. A gordura visceral, que é a gordura dentro das células musculares e dos órgãos, é muito prejudicial. Essas células de gordura, elas produzem as citocinas inflamatórias e essas citocinas provocam inflamação nos órgãos. Quanto mais gordura no sangue, maior é a inflamação do corpo. Essa inflamação leva à resistência insulínica, que pode levar a diabetes tipo 2, câncer, doenças cardiovasculares e demências. Então, quando você atua na raiz do problema, impede o sono ruim, o estresse crônico, o cortisol aumentado no sangue, a gordura visceral nos órgãos, a inflamação do corpo, você evita essas doenças. Quanto menos cortisol, mais equilíbrio e regulação hormonal, menos inflamação, menos sintomas. Pesquisas comprovam que práticas de manejo do estresse são capazes de modificar o cérebro e prevenir demências como Alzheimer. Com a yoga terapia hormonal, você também vai dormir melhor. E isso vai melhorar o seu sistema imunológico, trazer regulação e equilíbrio hormonal. As técnicas de respiração vão te ajudar não só a pegar no sono mais facilmente,
mas a manter, sustentar esse sono com qualidade. Conexões sociais, a importância da ambiência. Imagine um grupo de mulheres que estão passando pela mesma fase, mulheres que estão vivendo algo muito parecido, onde possam receber uma explicação honesta e não medicalizada e principalmente mercantilizada do que estão sentindo, onde possam ter uma nova narrativa do que é estar na pele e na pós-menopausa. Mulheres, uma técnica que você só precisa de 40 minutos, 2 vezes por semana, que já resolva tanta coisa. Mas tem mais. Quando você maneja o estresse, dorme bem, tem uma rede de apoio, faz uma prática física. E aqui eu estou falando de atividade física igual a yoga terapia. Mas eu já te expliquei que a yoga terapia é muito mais que isso. Aos poucos, e até meio sem perceber, você vai se ver interessada em se alimentar melhor, sem ansiedade e sem excessos. Você não vai precisar se ceder na bebida alcoólica para relaxar, para dormir melhor, para estar mais feliz, mais sociável. Isso porque você vai se conhecer melhor, vai saber o que quer e o que não quer, e vai conseguir gerenciar o que te causa desequilíbrio. São somente 2 práticas semanais. Uma técnica que tem comprovação científica, que vai te levar à autorregulação neuroendócrina. Você mesma regulando os seus hormônios, sem precisar ficar colocando para dentro tudo que dizem que você precisa tomar na menopausa, sem medicamentos. A série é fixa e você vai aprender e praticar com autonomia, quando e onde quiser. E vai ter um grupo de prática para te apoiar. Você vai voltar a ter ânimo, energia, vai dormir melhor, vai ficar menos irritada, prevenir doenças como o Alzheimer, a memória em dia, se concentrando mais, menos ondas de calor, se alimentando com consciência, cuidando do seu corpo, da sua saúde e fazendo escolhas saudáveis, com equilíbrio emocional e autoconsciência. E mais, quando o cortisol diminui, os hormônios da felicidade aumentam. Endorfina, que é um analgésico natural do corpo e vai ajudar a reduzir as dores nas articulações tão comuns nessa fase. Serotonina, um hormônio que melhora o humor e traz disposição. Dopamina, que é um hormônio ligado ao mecanismo de recompensa, a busca pelo prazer e a sensação de felicidade. Isso porque você vai se sentir muito bem quando finalizar cada série, quando se der conta que está conseguindo sustentar uma prática regular 2 vezes por semana. Ocitocina, que ajuda a estabelecer vínculos sociais de afeto, confiança, empatia. Quando você estiver no grupo de prática, junto com outras mulheres, compartilhando, se apoiando e mais. Estudos explicam que a ocitocina é capaz, inclusive, de reduzir a produção do cortisol. Todos esses benefícios num pacote só. E eu sei que parece muita coisa, mas é exatamente isso que vai acontecer. Muita coisa vai mudar com apenas 2 dias de prática na semana. Você precisa de uma solução completa que haja no todo, integral, complexo que você é. Algo que vai atuar na raiz dos problemas e solucionar de forma definitiva o que você está vivendo. Uma prática que muda o seu estilo de vida, regula os seus hormônios de forma natural e naturalmente vai reduzir os sintomas da menopausa. E eu quero que a sua menopausa seja um caminho de autoconhecimento, consciência, sabedoria, amor próprio e não um caminho de doenças, remédios, debilidades, medo e vergonha. Você vai aprender a série e todas as técnicas da yoga terapia hormonal por meio de vídeos gravados, mas calma, não é só um curso gravado, onde você assiste no seu tempo, pratica do jeito que entendeu, sem saber se está fazendo certo. Durante 3 meses, eu vou te acompanhar de perto. Teremos encontros ao vivo e online, de acordo com o cronograma que já foi definido. E antes que você me pergunte, sim, todos os encontros ficarão gravados. E caso você tenha perdido alguma prática, você poderá assistir a gravação depois. Nesses encontros, nós vamos praticar juntas. E eu também vou tirar as suas dúvidas sobre a série, as posturas, as respirações, e eu vou te ver praticando,
fazer as correções e adaptações necessárias. Durante 3 meses, você vai praticar uma vez por semana comigo nos nossos encontros semanais, ao vivo e online, de acordo com o cronograma, e vai praticar mais uma vez na semana sozinha. Eu te garanto que praticando 2 vezes por semana, durante 3 meses, você já terá resultado e muitos dos seus sintomas vão reduzir. Você vai dormir melhor, vai ficar menos irritada, os fogachos vão reduzir, vai sentir menos dores e a sua disposição e energia vão voltar. Próxima postura, Mahasana. É uma postura, de novo, que vai massagear as suprarrenais. Então você vai ter um curso inteiro gravado, onde eu te ensino a série de yoga terapia hormonal e os exercícios anti-estresse. E 12 encontros ao vivo comigo para tirarmos dúvidas e praticarmos juntas. Eu quero me encontrar com você e te acompanhar nessa jornada. Então, eu estou me comprometendo a estar com você em 12 encontros ao vivo e online, porque eu quero muito que você sinta os benefícios desse método criado pela professora Diná Rodrigues há mais de 30 anos e que já beneficiou milhares de mulheres no mundo. Eu quero que você descubra que você não precisa tomar um monte de remédio na menopausa, que você pode, de verdade, cuidar de forma natural dos sintomas mais desconfortáveis e sem riscos, sem efeitos colaterais para a sua saúde. A vida não acaba com a menopausa. Na verdade, ela está só começando. Então você pode me perguntar, mas eu já faço terapia de reposição hormonal. Então a yoga terapia hormonal para mim não vai funcionar para nada? Como eu te expliquei, o estresse está tão ligado ao equilíbrio hormonal que eu tenho certeza que você vai reduzir toda a química e medicamentos que você tem consumido. Além disso, não adianta tomar os hormônios da terapia de reposição hormonal se o cortisol está em excesso no seu corpo. Não vai funcionar. Nunca pratiquei yoga. Será que eu consigo? Claro que você consegue. As posturas não são os malabarismos que a gente vê por aí. Gradativamente você vai percebendo que o seu corpo vai ganhando equilíbrio, alongamento, força, e eu estarei com você nessa jornada. E se for necessário, faremos os ajustes e as adaptações. Não consigo estar presente nos encontros ao vivo. Eu não quero só te vender um curso. É importante que você esteja presente nos encontros ao vivo. Mas se essa é a sua limitação, além de ter as gravações desses encontros, eu estarei disponível para as suas dúvidas durante 3 meses. Você poderá me chamar no grupo do WhatsApp para que eu possa te ajudar. Eu vejo muitas mulheres dizendo: nossa, mas vai fazer isso com filho, trabalho, casa, falta de dinheiro? Eu não tenho tempo. Pois eu estou te mostrando que é uma série com 40 minutos que só depende de você e de mais ninguém. Uma série que você vai poder praticar em qualquer lugar, que você não precisa comprar um monte de equipamentos, acessórios, pegar carro, se deslocar. Uma série que vai te trazer reequilíbrio hormonal, que vai melhorar o seu sono, reduzir o seu estresse, te trazer bem-estar e vai reduzir os seus sintomas sem medicamentos, sem reposição hormonal. Será que não vale a pena ter um tempinho no seu dia, 2 vezes por semana, para praticar? São só 40 minutos. A menopausa não é um final, mas um começo cheio de possibilidades. Você terá 7 dias de garantia e, ao comprar o curso, você já terá acesso à série de aquecimentos e aos módulos gravados. E se você sentir que o curso não é para você, eu devolvo o seu dinheiro. O nosso primeiro encontro ao vivo já está marcado. Então, quanto antes você comprar o curso e começar a praticar, melhor. Assim, você já vai para o primeiro encontro com as suas dúvidas. Você ter chegado até aqui demonstra não só o seu desejo de entender o que está acontecendo com o seu corpo, mas também a coragem de ir contra a maré e enfrentar esse desconhecido de maneira natural, mudando o seu estilo de vida para reduzir os sintomas, como as pesquisas indicam, e os efeitos dela na sua saúde. Agora, dá o próximo passo. Eu te espero dentro do grupo do WhatsApp e te vejo lá no nosso primeiro encontro.